A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que bênção de Deus. Estamos aqui mais um dia. Graças a Deus para continuarmos aqui o estudo, do livro de Neemias. Hoje a gente está finalizando. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Neemias, o capítulo é o 13. Aleluia, glória a Deus. De 31 versículos. Que bênção, irmãos. Que vitória de Deus a gente conseguir aqui, irmãos, vir. Às vezes não há uma possibilidade de estarmos aqui todos os dias, gravando, mas relacionado ao livro de cada, um capítulo de cada livro, mas Deus nos deu essa graça hoje de finalizar, para a glória e honra do nome dele, né? E o próximo vídeo vamos iniciar o livro de Esther. Oh, que benção, que maravilha. Jesus é bom, ele é maravilhoso. Irmãos, nós vamos ver aqui nesse fim, da história. Que história? Do livro de Neemias, Aleluia. Neemias, bendito é o nome do Senhor. Entre o capítulo 12, que está aí gravado no canal, que a gente não comentou especificadamente esse detalhe, mas deixou para comentar hoje no capítulo 13, isso para a glória de Deus. Neemias, ele retorna ali à Pérsia. Ele vai ter com o rei Artaxerxes. E você vai ver, nós vamos ver aqui no capítulo 13, que há alguns títulos aqui, Aleluia, o primeiro deles é diversas reformas. Neemias retorna, e o capítulo 13, nós vamos estar lendo versículo por versículo, você vai ver quando ele fala que ele foi. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Neemias chega, irmãos, não encontra o povo de Deus, o povo que desde o capítulo 1, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando Deus o impulsiona pelo Espírito Santo, Deus trabalha na vida dele ia até Jerusalém, que estava caída em si, não tinha nada, a fazer essa grande obra. Irmãos, não fez sozinho, irmãos, fez com o povo, orientando, ajudando, animando, trazendo à luz da Bíblia a palavra, a fé, a perseverança, aleluia, o bom ânimo. E o povo assim, em Deus, na força do Senhor, fez essa grande obra. Irmãos, e esse mesmo povo que passa nesses 12 capítulos, irmãos, diversas situações externas e internas dentro deles, de problemas, de soluções que ele teve que se posicionar, Neemias, para resolver. Irmão, Neemias sai para estar ali uns dias com o rei Artaxerxes. Quando ele volta, irmãos, ele encontra o povo, aleluia, louvado seja Deus, não da forma que ele deixou, irmãos. Irmão, isso é tremendo, irmãos. Jesus, o Senhor, a Bíblia fala que ele vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala, quando ele voltar, ele vai achar fé na terra. Irmãos, isso não está dizendo das pessoas que não têm compromisso com o evangelho, com a palavra. Está dizendo daqueles que dizem que o aceitaram ou reconheceram, levantaram as suas mãos para ele, para a glória dele. Como vai ser quando ele voltar? Ele vai achar fé na terra, fé dos filhos, fé de quem conhece a sua palavra. Isso é tremendo, irmãos. Aqui, fazendo essa comparação, Bendito seja o nome do Senhor. Neemias, aqui no capítulo 13, fala que diversas reformas. Irmão, a vida cristã, a caminhada com Deus, você vai viver, nós vamos ter que viver e passar diversas reformas, melhoras na nossa vida, irmãos. Isso é constante. Isso, irmãos, é diário. Isso é todo dia. Porque a palavra de Deus, ela é o remédio para os nossos ossos, diz lá em Provérbio. Nós vamos ter que ver que vamos ter que melhorar
aos nossos caminhos. O Senhor Deus falou isso para Jeremias, lá no livro de Jeremias: melhorai os vossos caminhos. Há uma melhora, há uma mudança, há uma transformação. Sempre pessoas vêm perguntar pra gente: se fulano estivesse lá no céu com a outra, ia jogar a outra lá do céu, né? Vai para um lado assim, brincando, meus irmãos, lá no céu não vai entrar pessoas imperfeitas, pessoas que não aceitaram, que não se dedicaram, que não buscaram, que não se esforçaram para estar com o Senhor. Lá no céu vai entrar aqueles que vão ser transformados, aleluia, aleluia. Lá não vai haver imperfeição. Lá o Senhor Jesus falou que nós vamos ser igual aos anjos. Aleluia, sexuado, vai ser perfeito, aleluia. Deus é poderoso e o tempo de preparação, o tempo de mudança, o tempo de conhecer, o tempo de abrir o coração, de deixar Cristo entrar, que a palavra é agora, aleluia. Vamos iniciar aqui o capítulo 13, fala assim, ó: naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Moisés estava na lei, para ficar bem claro, na lei escrito, irmãos. Isso estava registrado na lei. Hoje isso não se aplica para o Novo Testamento. Versículo 2: porquanto tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus converteu a bênção em maldição. 3. Sucedeu que, pois ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Então, irmãos, na vida cristã, na minha vida, não pode haver mistura, irmãos. O povo de Deus, na história do povo judeu, a palavra do Senhor fala: quando eles quiseram se misturar com pessoas, com povos de outras nacionalidades, irmãos, o fim foi trágico. Aquele povo que saiu do Egito, que viu aqueles sinais grandiosos, diz a Bíblia Sagrada que saiu uma mistura de gente. E essa mistura de gente contaminou o povo. Essa mistura de gente com pensamentos fora da palavra, ideias fora da palavra, maneiras de pensar diferente da palavra, de agir, de posição, de conduta, de criação. Parte, a gente fala assim, religiosa, mas é espiritual, que é a palavra, ensinamento, fé, aleluia, contaminaram o povo de Deus. Irmão, não pode ter mistura. A mistura nossa tem que ser com a palavra. A mistura nossa é a fé e a palavra. Tem que haver uma mistura, essa é mistura boa, de palavra, da sua vida, da oração, do jejum, glória. Aí sim vai dar uma mistura boa, mas com pensamentos errados, ideologias erradas. Hoje é um sincretismo religioso. Pessoas pensando errado. Alguns vêm perguntar pra gente o que é neopentecostal. É um novo evangelho. Não, o evangelho é o mesmo. A Bíblia, a palavra de Deus, fala que a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que faca de dois gumes. Irmão, não há coração, não há nada que a palavra do Senhor ela não penetre, não vá na profundidade para fazer uma mudança, um milagre na vida daquele que ouve e crê, aleluia. Aqui a continuação fala assim, ó, 4, versículo 4. Ora, antes disso, Eliasabe, sacerdote, irmãos, trazendo para os dias nossos hoje, liderança, pessoas que estão na frente. Olha o que acontece, irmãos. Que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, você tinha aparentado com Tobias, você tinha familiarizado, você tinha feito aliança com Tobias. Quem era o Tobias, irmãos? O Tobias era aquele mesmo que diz a palavra do Senhor, junto lá com Sambalate, junto com mais um, irmãos, lá se uniram para ser pedra de tropeço na caminhada de Neemias. Irmãos, esse Tobias era aquele mesmo que se aliançou com aqueles homens para colocar
problema na obra, para dar trabalho para o líder, trazendo para os dias de hoje, irmão. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão clara, irmãos. As pessoas confundem, as pessoas fazem a palavra de Deus parecer algo difícil de entender, de compreender, de saber. Irmão, a palavra está clara. A palavra Deus, o Senhor, falou para você entender e pôr ela em prática. A palavra de Deus fala que não há concórdia, não há como andar juntos, irmãos. Cristo e Belial. Irmão, se você é da luz, não há na Bíblia escrito, irmãos, para você ter uma aliança com aqueles que são das trevas, irmãos. Não tem como, irmão. Isso é bíblico, isso está registrado na palavra, lá desde o Velho Testamento, irmão. Essa semana, conversando aqui com a pastora, minha esposa, a gente falava sobre a vida do apóstolo João. Irmãos, o apóstolo João era o apóstolo do amor, glória a Deus, mas na suma das suas epístolas, ele deixou registrado isso, esse mandamento para nós, aleluia. Se alguém não traz a doutrina de Cristo, doutrina não é uso e costume, é mandamento, é palavra, não recebais nem em casa, nem o saudeis. Você fala assim, mas isso é muito duro, mas é palavra de Deus, irmão. Para nossa vida, para sua vida. Quem é de Cristo ouve a palavra, obedece a palavra, isso está registrado. Você pode pegar lá a segunda epístola de João, que é um capítulo só, curtinho, irmão. Você lê lá, está registrado. Aleluia! Irmão, então, você vê, o sacerdote não vigiou, não orou, irmão, estava com o pergaminho na mão para ler, estava ali preparado para ensinar o povo, irmão, como que ele vai e faz aliança com o inimigo, irmão. A amizade, a Bíblia fala assim, com amor às coisas deste mundo, é inimizade contra Deus. Se nós amarmos as coisas deste mundo, estamos sendo inimigos de Deus, irmãos. Isso é muito sério. Então, Neemias retorna da Pérsia. Irmãos, eu imagino dentro do seu coração, com a vontade de ver os irmãos, de se alegrar, de encontrar tudo bem, e melhor ainda, irmão. Já encontra esse problemão para ele resolver, irmão. Misericórdia. Esse problemão, irmãos. Tô exagerando mesmo. Problemão. Um inimigo dentro ali da casa. Não pode ter inimizade contra Deus, irmãos. Irmão, você tem que andar, você tem que falar, você tem que conviver com os que são da fé. O Salmo 1, irmãos, que era usado pelos judeus como cântico, como adoração, é um salmo de correção, é um salmo de proibição ao povo judeu de estar na rota dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, de louvor, mas para que eles entendessem isso e não o fizessem. Isso aplica-se para nós hoje, irmãos. Você vê aqui no versículo 5, fala assim, ó: fizeram-lhe um depósito grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, incenso e utensílios, dízimos do grão, de mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Aleluia! Então os irmãos vê que, além de Tobias estar lá, irmãos, ele estava tendo acesso ali a essa parte importante na obra de Deus, irmãos. Dízimo, oferta. Os irmãos sabem que no Velho Testamento ainda não havia cédulas, não haviam moedas. Depois de um tempo que isso começou sendo feito, irmãos, até chegar como é com nós hoje, irmão, e o que era da agrícola, o que era da lavoura, ali, sementes, grãos, cereais, era isso, moeda de troca, como que isso era o dinheiro, irmãos. Que até pessoas davam isso para pegar um animal, ou vice-versa, alguém dava um animal, um boi, um outro tipo de animal para pegar isso, que isso era a moeda. Irmão, e o inimigo estava ali. Irmão, misericórdia, irmão.
o povo hoje, o povo que eu falo, é o povo que diz que é de Deus, que lê a Bíblia, erra, peca, sai da comunhão com o Senhor, irmãos, porque não observa, não lê a palavra, irmão. As pessoas hoje fazem tantas coisas, irmãos. Coloca a mão para fazer tantas coisas. Irmãos, eu não vou aqui ser radical. Eu não vou aqui, irmãos. Alguém fala assim, ser radical, eu não sou, irmãos. Para falar assim, ele vai falar de aparelho eletrônico. Irmão, aparelho eletrônico tem vários, irmãos. Desde um rádio que você ouve, desde uma TV, aparelho de celular, computador, irmão, e tantas coisas que tem hoje, irmãos. Se nós não sabemos moderar, ter moderação, que isso faz parte do fruto do Espírito, irmãos, para a gente aplicar na nossa vida, uma vida, irmãos, de um devocional para com Deus, na leitura bíblica da palavra, na observância da palavra. Meu irmão, se eu me dedicar a ficar o dia inteiro assistindo televisão, irmãos, como que eu vou conhecer a Deus e a sua palavra? Como que eu vou orar? Como que eu vou ler a Bíblia? Como que eu vou jejuar? Como que eu vou levantar a madrugada, irmão? Irmãos, então, o meu coração, as minhas ações vai dizendo que o meu coração está naquilo. Eu dei um exemplo de televisão, mas eu poderia falar que o celular, o computador, iPad, iPhone e tanta coisa que tem por aí, irmão. PlayStation 3, 5, 6, não sei nem quanto que tem mais. Irmão, se eu me dedicar a mexer num desses aparelhos eletrônicos ou alguma coisa, irmão, fora disso, e não buscar o Senhor, não orar ao Senhor, não ler a sua palavra, irmão, Deus vai estar em segundo plano. Pessoas querem falar de Deus, mas não sabem nem abrir a Bíblia, irmãos. Onde está o erro, irmãos? Está na pessoa, não em Deus. A Bíblia está aberta, impressa aqui, ó, para lermos, para conhecermos os livros da Bíblia. Irmãos, para sabermos qual é o velho, qual é o novo. Irmão, vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso, diz a palavra. Você não consegue porque você é preguiçoso. Nós somos preguiçosos. Nós dedicamos tempo a tantas coisas, mas a Deus e a sua palavra nós damos o pouquinho ali. E queremos receber graça, unção, poder, autoridade, dons, chamado, mas irmão, nós não dedicamos. Não damos valor, não buscamos, não honramos a Deus em primeiro. Irmão, aí quando chega uma situação dessa, irmãos, as decisões são erradas. As ações são erradas, porque é uma pessoa que não tem sensibilidade espiritual, discernimento de espírito para ouvir a Deus, a sua palavra e falar não para o inimigo. Falar, quando for preciso falar sim para algumas situações, sim. Mas aqui, o sacerdote Eliasabe, trazendo para os dias nossos hoje, uma parte da igreja está acima, abrindo a porta para o inimigo. E o inimigo entra, irmãos, ele quer matar, roubar e destruir, diz a palavra. Isso é muito sério. Poderíamos ficar aqui falando nisso 2 horas, irmãos, mas vamos passar para outro tópico aqui, ó. Versículo aqui, aleluia. É o 6. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. Então, falamos isso no início do estudo aqui do capítulo 13. Entre o capítulo 12 e 13, Neemias vai estar lá com o rei da Pérsia, porque se você ler lá, desde o capítulo 1, que está aí no canal, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, você vê que ele disse que ia fazer essa grande obra, mas ia voltar. E ele cumpre a sua palavra, porque ele é homem de Deus. O homem de Deus tem palavra, se ensina ou não. Passou disso, é maligno. Isso é sério, irmão. Então, Neemias volta aqui para Jerusalém e encontra essa situação. Os irmãos estão vendo que já são 2 problemas que ele encontra. Vai ter mais, até o final do capítulo 13 aqui. Versículo aqui, ó, 7. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasabe fizera para Tobias, fazendo uma câmara no pátio da casa de Deus. Ele encontrou esse mal, irmãos. O mal tem que ser tirado, arrancado. Versículo 8. Isto muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então, Neemias chegou e falou, arranca, joga fora, tira o mal, irmão. Algo está te fazendo mal? Irmão,
tem muitas coisas na nossa vida que nos fazem mal. A Bíblia chega a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se eu apegar o meu coração e ficar fissurado no dinheiro, irmãos, esquecer de Deus, da sua palavra e de tantas outras coisas que fazem parte da nossa vida, isso é um mal, irmãos. Falei aqui de aparelhos eletrônicos. Irmão, se eu não souber controlar, eu não souber ter moderação, isso é um mal, irmãos. Porque eu vou ficar, sem eu perceber, escravo daquele aparelho eletrônico. Eu falei aqui, irmãos, dei o exemplo de uns 6, 7, mas tem muitas outras coisas que eu poderia dar como exemplo, irmãos. Então, é um mal, eu tenho que me controlar. Eu tenho que, irmãos, eu poderia falar aqui de comida, poderia falar aqui de hábitos, de maneiras de falar. Irmãos, a lista é grande. Se eu não tenho o domínio próprio sobre essas coisas, é um mal, irmãos. Tem que ser curado, tem que ser controlado, tem que ser paralisado para que isso não afete a minha vida, meu relacionamento com o Senhor. Irmão, muitas coisas eu posso citar aqui, mas não vou citar, irmãos. Mas temos que tirar o mal do nosso meio, irmãos. Tirar, aleluia. Continuando aqui, ó. E ordenando, o versículo 9, ou eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com ofertas, manjares e incenso. Tirou o mal, purificou, santificou, volta de novo o que estava fazendo. Versículo 10, também entendi que os quinhões dos levitas não se davam de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Olha, irmãos, a liderança, os obreiros, ali levitas, cantores, não estavam fazendo o que era correto, irmãos. Foram para sua terra. Irmãos, tinha a parte do povo que estava parando de dizimar, de ofertar, para que esses homens de Deus ficassem ali exclusivos na obra. Irmãos, isso acontece nos dias de hoje. Nas congregações falamos sobre dízimo, oferta e ensinamos o povo, ouve, irmãos, e não põe em prática. A obra de Deus fica difícil, irmão. Deus é Pai, é maravilhoso, por causa da sua obra ele faz milagre, ele às vezes manda o de fora fazer o que o de dentro que é da casa não fazer. Mas, irmãos, essa situação em qualquer ministério hoje é acontecido, irmãos. O povo não abre o coração, o povo não crê, o povo não vive esta providência, esse milagre na sua vida. Versículo 11, isso... Então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Olha, irmãos, olha outro problema que ele encontra. Isso ele está falando com a liderança. Quando ele saiu, irmãos, estava indo tudo certo. O tempo que ele ficou, alguns acreditam que foi meses, alguns acreditam que foi até ano. Eu não quero entrar nesse mérito da questão, mas ele voltou e encontrou esse problemão, irmãos. Porém, eu os ajuntei, eu restaurei no seu posto. Irmãos, ele foi consertando, ele foi tapando as brechas, irmãos. Versículo 12. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite, dos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote Azadoc, o escrivão Pedaías, chefe dos levitas, também como eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias. Porém foram achados fiéis, ele se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, não risques as beneficências que fiz à casa do meu Deus e as suas guardas. Ó, irmão, fazendo e orando, fazendo e pedindo, fazendo e conversando com Deus, fazendo e pedindo a orientação de Deus. Faça isso, irmãos, uma prática com amor da sua vida, oração, aleluia. Versículo 15 continua aqui, reforma no sábado. Irmão, nós vamos ler do 15 ao 22, porque é o mesmo assunto para você entender. Naqueles dias vinham em Judá os que pisavam lagares do sábado, traziam feixes que carregavam sobre jumentos, como também vinham uvas e figos, toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Então protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam, dentre os traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendia aos filhos de Judá em Jerusalém. 17. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu que, dando já sobra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, mandei que não as abrisse até o
o passado sábado e pus as portas a algum dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então os negociantes, os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém. Uma ou duas vezes protestei, pois contra eles disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar a mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Irmãos, eles estavam descumprindo a lei do sábado, que era para os judeus. Irmãos, no sábado, da sexta-feira às 18 horas até o de sábado, não se fazia só adoração, só louvor, só buscar o Senhor. Irmãos, havia um rito, havia uma ordenância interna para os judeus de 39 coisas que eles não podiam fazer no sábado. Eles não estavam cumprindo, estavam vendendo fora da cidade, estavam descumprindo. Irmãos, isso é para ser obedecido. Irmãos, se a palavra hoje fala algo para você, cumpra, obedeça a ela na sua totalidade. Ele lembra eles aqui, ó: vocês estão trazendo o ardor da ira de Deus. O povo ficou 70 anos no exílio por desobediência, irmãos. Eles parece que aquilo não significou nada. Irmão, vigiemos. A Bíblia diz: não sejais vagarosos no cuidado. E assim diz a palavra. Guardemos a palavra. Aqui para eles era o sábado, irmãos. Para nós é todos os dias. A santidade, o amor, a obediência à palavra do Senhor. Aleluia. Versículo 23 em diante, irmãos, um outro assunto que era ali, irmãos, corriqueiro no meio do povo de Deus, irmãos. Como muitas coisas acontecem hoje no meio do povo de Deus, irmãos, é corriqueiro. O casamento com estrangeiros. Irmão, os homens não vigiavam. Não fala aqui das mulheres, mas dos homens, irmãos. Olha aqui, ó. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdoditas e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Irmãos, isso era uma proibição na lei. No próprio livro de Neemias, uns capítulos anteriores, isso já foi sido abolido, parado, ensinado, o povo não fazer, o povo volta a fazer, irmãos. Desobedientes, bodes. Versículo 25, contendi com eles, amaldiçoei e espanquei algum deles. Olha, irmãos, eles apanharam. No sentido, não é figurativo, não, é literal mesmo. Irmão, falou, orientou, conduziu, irmãos, castigo. Hoje a gente não vai bater em ninguém, irmãos, mas já há disciplina. Para aquele que é desobediente, para aprender, irmãos, aqueles foram espancados, diz a palavra. Algum deles, beleza? Arranquei os cabelos, eu fiz jurar por Deus, dizendo: olha, irmãos, houve essa disciplina dura para ver se eles aprendessem, irmãos. Não dareis mais vossas filhas e vossos filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. 26. Porventura, não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo ele amado do seu Deus, e pondo-se Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Olha, irmão, isso é sério, irmão. Falamos no início aqui sobre costumes pagãos. Pessoas misturam isso no meio do povo de Deus, mas levam o povo a sair da presença de Deus. Irmão, não aceite nada que não seja da palavra. Você é solteiro, ore a Deus, espere em Deus, não vai procurar lá fora. Deus vai preparar uma esposa para você. Você é irmã, está procurando um varão, espera. Ah, vou ganhar ele lá fora. Vai ganhar nada, irmão. Você está fugindo do mandamento de Deus. Não é para você casar com quem está lá fora. Você ter convênio, aliança com quem está lá fora. Deus me falou, mentira. Deus não fala nada contra a sua palavra. Às vezes você vê um caso e o outro na Bíblia, uma exceção. Sansão foi um exemplo disso, mas Deus não muda a sua palavra. É mentira do diabo, é a sua carne olhando o exterior da pessoa e querendo. Mentira, não seja mentiroso, use o nome de Deus em vão. Olha aqui o que o povo estava passando por desobediência. Versículo 27. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Olha que coisa séria, irmãos. 28. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasabe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, Oronita, pois o afugentei de mim. Olha, irmãos,
foi casar com uma filha do inimigo e não podendo. Ô povo duro de coração, povo desobediente, irmão. Hoje não é diferente, hoje tá assim também. Vamos ler do 29 ao 39 para a gente encerrar o livro de Neemias hoje para a glória de Deus. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdote, como também a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim os limpei de todo o estrangeiro, e designei os cargos do sacerdote e dos levitas, cada um a sua obra, como também para com as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus, para o bem. Irmão, quantas coisas Neemias chegou, voltou lá da Pérsia e encontrou de problema para ele resolver. Irmão, problemas graves que poderiam levar a nação todinha a prevaricar, se afastar de Deus. Mas um homem de Deus aqui, Neemias, aleluia, se posicionou, lutou contra o mal. Você fala assim, mas ele bateu naquele povo, espancou, irmão. Esse aqui era uma outra aliança, irmão. Não faça confusão hoje. Eu vi lá no canal, lá, o pastor Marcelo falando que tem que bater. Mentira, não estamos falando isso não. Isso foi lá no Velho Testamento. Hoje, irmãos, nós aplicamos a disciplina, a correção. Às vezes vai pro banco, irmão. Ficar lá uns meses lá para pensar, para pedir misericórdia, para voltar, para não fazer de novo. Isso foi no Velho Testamento, irmão. Fique com a palavra. Irmão, Neemias foi um exemplo para nós, irmãos. De organização, de prudência, de homem de Deus, de retidão, irmão, de equidade. Irmão, faça você o mesmo aí na sua igreja, aí na sua casa, aí onde você está. Seja esse exemplo, seja essa atalaia de Deus, irmãos. Num tempo que o povo era para vir submisso, o povo queria voltar de novo, parecia que queria voltar de novo pro exílio, irmão. O povo tá assim hoje também, irmão. Parece que quer viver lá com um pé no mundo e um pé diante da casa de Deus. Não permita o homem de Deus, líder, liderança, ensine a palavra. Vou ficar com a igreja vazia, não tem problema. Fique meia dúzia, mas que vai para o céu, amém? Irmãos, capítulo 3 de Neemias encerrado, o livro de Neemias encerrado, que o Senhor te abençoe e te guarde, nos ajude a fazer essa obra. Envie esse link, irmãos, aí para os contatos, para os grupos, para as pessoas que estão afastadas, pessoas que já conheceram a palavra, ouvirem aí e possam se inscrever no canal, deixar o joinha e juntos, irmãos, sejamos esse atalaia de Deus como Neemias para pregar a palavra do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus.